Hoje nós vamos estudar o pré-modernismo, um momento muito importante da nossa literatura, porque ele simplesmente tem a ver, né, com o amadurecimento de nossa visão de Brasil, né? Então, realmente é um momento importante, apesar de ele não ser um estilo de época, não é? Como é um estilo de época? É quando todos os escritores escrevem do mesmo jeito. Então, a gente viu, por exemplo, na aula anterior, que Machado de Assis, Aloysio de Azevedo e Olavo Bilac são três escritores que estão no mesmo momento, que é o real naturalismo, porque eles escrevem conciso, não é? Escrevem de uma forma econômica e muito sóbria. Então, é isso que é o que a gente chama de estilo de época, não é? É um jeito com que todos os escritores escrevem. Isso não acontece no pré-modernismo. Nós temos no pré-modernismo muitas maneiras de escrever, né? Ele é apenas uma fase de transição, tá certo? Então, observem aqui, a primeira coisa que a gente vai ter que entender para poder a gente estudar o pré-modernismo é o que é o século XIX e o que é o século XX. Quem diz isso é um historiador chamado Eric Robensbauer. Ele diz que o século XIX é o grande século porque a lógica dele tem mais do que 100 anos. Então, ele coloca o início do século XIX em 1789 e o final em 1914, né, que é o início da Primeira Guerra Mundial. E o século XX ele coloca em 1914 e o fim em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Então, o que a gente vai conversar hoje é um pouco sobre a história das mentalidades, não é? Como era que as pessoas, não é, predominantemente pensavam no século XIX e como é que elas começam a pensar no século XX. Então, no século XIX, as pessoas tinham uma fé muito forte no progresso, né? Elas achavam que o progresso ia resolver todos os problemas humanos. Por exemplo, a fome. O que é que a gente faria para resolver a fome? A gente faria um adubo formidável, uma máquina formidável, a gente aumentaria a quantidade de alimento e aí a gente resolvia esse problema, não é? Quer dizer, tudo dentro, não é, da ciência, da técnica e da matéria. Por exemplo, a distância entre os homens, como é que a gente resolve? Com um avião, com um telefone. Então, o homem do século XIX, ele tinha uma fé muito grande na ciência e na técnica, tá certo? Bom, aí quando chega no século XX, o que é que a gente vê, né? O homem do século XX, ele foi testemunha de que essa crença do século XIX não era verdadeira, não é? As guerras mundiais do século XX provaram que a ciência e a técnica, às vezes, são usadas contra o homem, né? O avião foi usado contra o homem, o telefone foi usado nas guerras para aperfeiçoar a matança, né? E Hiroshima e Nagasaki, em 1945, né, provaram que a ciência, às vezes, ela é mortífera, né? Imagine você inventar uma bomba que mata 500 mil pessoas de uma vez, né? Então, realmente é o maior perigo. Então, é isso que a gente tem que entender, não é? Que nós do século XX sabemos e fizemos a Revolução Verde. Aumentamos a quantidade de alimento, não é? Fizemos adubos e agrotóxicos maravilhosos, fizemos máquinas maravilhosas e a fome ainda é uma realidade no mundo, não é? Então, nós do século XX fomos testemunhas de que a fé no progresso científico, técnico e material do século XIX não era verdadeira, tá certo? Então, qual é a chave para a gente entender o século XX? É essa palavra quebra, tá certo? Então, mais tarde a gente vai entender isso. Então, o pré-modernismo, ele aconteceu aqui no Brasil de 1902 até 1922, né? Então, o século XX, ele começa lá na Europa em 1914 e ele começa aqui no Brasil em 1922, com a Semana de Arte Moderna, que abre o nosso modernismo. E, basicamente, o que a gente tem é que o século XX já começou no pré-modernismo, né? Mas ele não começou de verdade, porque de verdade ele só começa em 22.
vamos para frente nesse raciocínio, né? Guerra mundial é o termo utilizado para referir-se a um conflito bélico de grandes proporções, envolvendo um grande número de nações e países de distintos continentes. Nesses termos, tivemos a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, e a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Certos cientistas, como Arno Mayer e George Steiner, analisam as duas guerras mundiais do século XX como uma única guerra, com um longo armistício caracterizado por uma paz precária, na qual beligerantes descansaram para retomar as agressões, né? Além do mais, quais são as causas da Segunda Guerra? As consequências da Primeira, não é? Então, algumas pessoas acham que há uma grande guerra que dura de 1914 até 1939, né? Com esse armistício no meio, né? Que na verdade foi um momento de grandes tensões na Europa, tá certo? Vamos lá. O avanço da técnica foi fazendo ao longo do século novas armas, né? Muito mais letais, sem melhorias correspondentes em proteção e mobilidade, matavam de muito longe, repentinamente, faziam ferimentos nunca vistos, a medicina da época não sabia curar. Tudo isso tornou a experiência e o treinamento inócuos, não é? Então, muitos estudiosos apontam o silêncio em que os soldados da Primeira Guerra voltaram para casa, né? Eles não tinham palavras para falar sobre o que eles tinham sofrido. Não adiantava ser forte, não adiantava ter treinado e não adiantava a experiência dos mais velhos, porque as bombas chegavam de cima, de repente, né? E eles não podiam se defender disso, tá certo? Isso começa a fazer as quebras do século XX, as quebras de hierarquia, as quebras do conceito de família, as quebras de moralidade, não é? Então, o século XX, ele é, olha aí, o relato da experiência dos oficiais superiores e o treinamento não serviram. Então, o que é que a gente tem no século XX? O enfraquecimento da hierarquia e do patriarcalismo, não é? Então, a gente vê, por exemplo, todo o novo papel que a mulher começa a assumir, né? A quebra da tradição, a desconfiança do saber dos mais velhos, a mudança de costumes, hábitos, moral e ética, a diminuição da força da religião. As mulheres começam a trabalhar nas fábricas, nas fazendas e nos escritórios, para os homens irem para o fronte. E, logicamente, o que é que a gente vê, né, daqui a pouco? A quebra da noção de belo da tradição artística ocidental. Então, o que foi que eu disse a vocês? Que a chave para a gente entender o século XX é a palavra quebra, não é? Vejam que ao longo do século XX, todas essas quebras começaram a acontecer, tá bom? Bom, aqui o pré-modernismo aconteceu entre 1902 e 1922. Então, ele começa as quebras, mas não as completa, tá certo? Porque é como se a gente tivesse chegado no século XX, mas, na verdade, ele não chegou com todas as letras, não é? Porque, com todas as letras, ele só vai chegar em 1922, tá certo? Então, é por isso que o século XX é pequenininho, né? Porque ele começa em 14, aqui no Brasil em 22, e em 89 ele já termina, né? Então, aí, né? Quais são as quebras que ele traz, né? Um novo tema, tá vendo? O excluído, né? Por exemplo, os escritores falam que existem dois Brasis, né? Um Brasil cidadão e um Brasil excluído. Eles não tinham essa palavra excluído. Por exemplo, Euclides da Cunha, para dizer que uma pessoa era excluída, ele disse assim, ele foi lá para o interior da Bahia, né? Para ver Canudos, e quando chegou lá, ele viu aquela população, ele disse assim, são brasileiros mais estrangeiros no Brasil do que os imigrantes da Europa. Então, ele não tinha essa palavra, que é uma palavra moderna, né? Mas ele tentou, com outras palavras, explicar o conceito, né? Que começa a aparecer nesse momento, né? Então, o que é que estava acontecendo no Brasil nesse momento? Em 1888, a gente fez a abolição da escravidão.
Em 1889, a gente fez a proclamação da República. E a gente não fez uma política de inserção do ex-escravo. E ele ficou excluído da sociedade. Ele ficou excluído da economia e, portanto, da sociedade. Tá certo? Logicamente, começaram a surgir problemas, não é? E os escritores desse momento, eles estavam ali, na lata, denunciando a existência desse excluído no Brasil. Só 2 autores quebraram a linguagem erudita e correta. E, olha aí, todos os autores mantêm a forma da tradição. Quando é que um livro é moderno? É quando ele faz quebras no tema, na linguagem e na forma. E o que é que a gente tem aqui no pré-modernismo? A quebra começa, mas não se completa. Aí eu tenho a quebra do tema, que é a chegada desse tema do excluído. Em alguns escritores eu tenho a quebra da linguagem, mas eu não tenho a quebra da forma ainda. É por isso que o pré-modernismo se constitui uma antecâmara do modernismo. Ele não é um estilo de época, é apenas uma fase de transição. Quando a gente diz que é uma fase de transição, o que é que a gente está dizendo? Que há elementos anteriores e há elementos posteriores, não é? Então, veja, alguns valores da tradição se mantêm no pré-modernismo e algumas coisas novas começam a aparecer, tá certo? Mas, realmente, a forma, que é um elemento importantíssimo para o modernismo, né, para a gente saber o que é uma arte moderna, realmente não começa a acontecer ainda. Quem são os autores? Não é? Euclides da Cunha, que escreveu um livro chamado Os Sertões, que é uma reportagem ensaística, né? Ele saiu do Rio de Janeiro, pago por um jornal, para fazer reportagens sobre a Guerra de Canudos, no interior da Bahia. Monteiro Lobato, que escreveu um artigo de opinião chamado Urupês, não é? Em que ele descreve um personagem excluído, não é? Qual é o problema que ele está colocando? Ele inventou um personagem chamado Jeca Tatu, né? O problema do Brasil é que há muitos Jeca Tatus aqui no Brasil, né? Lima Barreto, não é? Que era uma pessoa, não é? Ele era pardo, né? E era de origem humilde. Então, a gente tem 2 livros de Lima Barreto, um chamado Recordações do Escrivão Isaías Caminha, no qual ele coloca as discriminações que Isaías, que era como ele, né? Ele se projeta nesse personagem. Ele era um rapaz muito meritoso e era um rapaz pardo, né? E O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um dos livros mais importantes da nossa literatura, né? E Augusto dos Anjos, né? Veja que a gente tem Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Lima Barreto na prosa, né? Então, Euclides da Cunha escreveu uma reportagem ensaística, Monteiro Lobato escreveu um artigo de opinião, e ele era contista também, e Lima Barreto era romancista, não é? E Augusto dos Anjos, ele trabalha na poesia, não é? Muita gente ama Augusto dos Anjos aqui no Brasil, apesar de sua estética tão estranha, não é? Algumas pessoas colocam na prosa também, né? José Graça Aranha. José Graça Aranha escreveu um livro chamado Canaã, né? Eu não gosto de botar José Graça Aranha aqui porque ele denuncia a discriminação que imigrantes alemães sofreram aqui no Brasil quando chegaram. Não é a mesma coisa um imigrante sofrer exclusão e um brasileiro sofrer exclusão no Brasil. Não é a mesma coisa. Mas está aí também Graça Aranha, também coloca o excluído, né? Mas ele coloca o excluído que veio do exterior, como imigrante, né? E que sofreu aqui no Brasil, né? E esses 3, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Lima Barreto, trabalham com a denúncia do brasileiro excluído no Brasil. É por isso que eu me atenho, né, a esses 3 primeiros, tá certo? Então, vamos ver como é que a gente pode resumir. Euclides da Cunha quebra o tema, não quebra a linguagem, nem quebra a forma, né?
ele é uma criatura que escreve de forma muito erudita e muito trabalhada, né? Que era o estilo valorizado na época, né? Ele está em Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, ele está em Rui Barbosa, ele está em Coelho Neto e ele está em Euclides da Cunha, né? Depois a gente tem Monteiro Lobato, que também quebra o tema. Nos diálogos, Monteiro Lobato também quebra a linguagem, né? Quando ele bota um personagem falando, ele bota com a linguagem coloquial, tá certo? Mas eu nem vou anotar isso. E Lima Barreto, estão vendo? Quebra o tema e quebra a linguagem, né? Lima Barreto, ele tinha a pretensão de os livros dele serem lidos por pessoas como ele, da classe social dele. E aí ele fala de modo simples. As pessoas achavam que Lima Barreto, na época, escrevia mal. Ele não escrevia mal, ele escrevia simples, com esse propósito político que ele tinha, tá certo? Bom, e Augusto dos Anjos, que quebra o tema e a linguagem, mas vocês vejam que ninguém quebra a forma da tradição, tá certo? Então, a grande questão do pré-modernismo é a quebra do tema, não é? É quando a literatura brasileira começa a mostrar que há problemas aqui no Brasil. Então, na verdade, o Brasil começa a ser, de novo aqui, o tema central da sua literatura, certo? Ele tinha sido o tema central da literatura no romantismo, mas o Brasil era, no romantismo, trabalhado de uma forma muito ideal, né? O Brasil não tinha defeito, era lindo, as praias eram lindas, as florestas eram lindas, o índio era forte, quer dizer, o Brasil não tinha problema. Tá certo? Alguém pode me dizer que há o Curtiço de Aloysio de Azevedo, há a obra de Machado de Assis, que já começa a trazer alguns problemas, mas o que eu digo aos meus alunos é que o Brasil, no realismo e no naturalismo, não era o tema central. Tá certo? No realismo, o tema central é a natureza humana. E só de forma secundária o Brasil aparece. E o tema central do Curtiço de Aloysio de Azevedo não era o Curtiço, era o determinismo, né? Ora, nosso Aloysio de Azevedo queria provar, não é, que o determinismo estava certo. Então, ele era capaz de não ser tão fiel à realidade brasileira. Veja, ele disse que toda mulher habitante de uma favela é prostituta, porque ele queria provar que o meio, não é, determina os personagens. E não é verdade. Não é verdade, isso não é verdade. Toda mulher, eu acho que há mais evangélicas do que prostitutas numa favela, não é? Então, o que foi que Aloysio de Azevedo fez? Ele torceu a realidade brasileira para que ela coubesse dentro de um jeito de pensar europeu. E o que é que a gente tem nesse momento, né? Nesse momento, a gente tem exatamente a volta ao Brasil como tema central, né? Já o brasileiro desconfiando que o jeito de pensar europeu era insuficiente para explicar a realidade brasileira. Tá certo? Então, está aí a grande questão do pré-modernismo, tá certo? Então, o excluído, Euclides da Cunha o identificou no sertão da Bahia. Lima Barreto nas favelas recém-nascidas do Rio de Janeiro. E Monteiro Lobato no interior de São Paulo, não é? Tá vendo? Então, cada um estava falando de uma região, mas na observação daquela região, eles viram o mesmo problema, não é? Que havia pessoas que estavam fora da realidade brasileira, fora da economia e fora da sociedade brasileira, né? Eram pessoas excluídas. Então, Euclides da Cunha falou dos sertanejos, habitantes de Canudos, não é? Foi uma grande injustiça aquilo, né? Porque o exército atirou neles e digamos assim que eles tinham razão. Monteiro Lobato fala de Jeca Tatu, no interior de São Paulo,
E Lima Barreto flagra já o problema chegando nas favelas do Rio de Janeiro, né? Então, observem que eles estavam falando do mesmo problema localizado em regiões diferentes, tá certo? Então, lá vamos. No final do século XIX, nesse livro chamado Os Sertões, não é? O que foi que Euclides da Cunha disse? Não é? Que existem dois Brasis. Tá certo? Um Brasil cidadão no Rio de Janeiro que se ombreia com a Europa e um Brasil excluído no sertão da Bahia, não é? É como se a nossa bandeira fosse dividida por dois, não é? E quem era esse excluído que estava lá no sertão da Bahia? Eram retirantes de seca, eram ex-escravos desempregados, né? Quer dizer, a abolição tinha acontecido, mas não tinha havido a inserção do ex-escravo por meio da educação e por meio de políticas públicas. Então, o que era, não é, o Arraial do Bom Jesus? Era uma espécie, se eu pegar a linguagem de hoje, era um acampamento de sem terra, não é, que tinha feito uma reforma agrária, digamos assim, alternativa, né? E aí, realmente, eles não gostavam da República, né? Porque a República tinha trazido mais imposto para eles e o líder deles, que se chamava Antônio Conselheiro, falava contra a República, mas o próprio Euclides da Cunha diz que isso não traduzia o intuito político. Na verdade, o jagunço, habitante do interior da Bahia, não compreendia a diferença entre república e monarquia, né? Ele estava do lado de fora das duas. Então, observem a tristeza que eu tenho, né? Quando hoje a gente vai analisar o Brasil, não é? Tantos anos depois disso, e a gente vê que o Brasil ainda está repartido por dois, não é? Porque Lima Barreto tem dois livros, né? O Recordações do Escrivão Isaías Caminha e um livro chamado Clara dos Anjos. Nesses dois livros ele fala que existia um Brasil cidadão, né? Que hoje mora nos condomínios, e o excluído que mora nas favelas. Veja, é muito triste a gente constatar que isso ainda existe aqui no Brasil, né? Nós ainda somos dois Brasis. E a gente não acerta a resolver esse problema crucial da nossa nacionalidade, né? Apesar da obra importantíssima desses escritores, tá certo? E, por último, a gente tem Monteiro Lobato, né? Tá vendo? Fala da preguiça do personagem. Ele diz de cócoras. O que é que significa de cócoras? É assim, quando a princesa Isabel aboliu a escravidão, ele acocorou-se. Quando foi proclamada a república, ele acocorou-se. Então, a expressão de cócoras no artigo Urupês de Monteiro Lobato na verdade, uma metáfora para estar do lado de fora. Ele nem percebe que a abolição foi feita, né? Tá certo? Em seguida se retrata, né? O meio de vida do personagem é espremer todas as consequências da lei do menor esforço, descreve a casa, a comida, os utensílios, e realmente o que é que a gente vê, né? A gente vê que a ironia do artigo causou muita confusão, né? Monteiro Lobato era uma pessoa muito, muito polêmica, né? E hoje o que a gente tem é uma discussão no país para o fato de que ele é racista. E, na verdade, eu acho que ele abriu a porta da discussão do racismo na nossa sociedade. Esse problema, né, é um problema muito estrutural da nossa sociedade, né? E eu não acho que Monteiro Lobato é uma pessoa racista, né? Eu acho que quem
aprofunda a sua obra, sabe que, no mínimo, se ele fosse, ele mesmo questionava o que ele era, né? Era bom cada um de vocês ler um conto chamado Negrinha, de Monteiro Lobato. É só botar na internet, Negrinha, de Monteiro Lobato, que você tem acesso a esse conto. E depois de ler esse texto, você se posicione, né, diante desse pretenso racismo da obra de Monteiro Lobato. Na verdade, ele e mais outros escritores no mundo inteiro, na hora que trazem o problema, né, são acusados de racismo, né? Mas eu acho que é o jeito como ele traz, a linguagem com que ele traz, que quebra, né, as expectativas. Tá certo? E, por fim, nós temos Augusto dos Anjos, que é na poesia, não é? Ele quebra a noção de belo da tradição, tem linguagem e temas feios, mas ele mantém o soneto, a rima e a métrica, não é? Então, olha esse poema de Augusto dos Anjos, rapidamente, né? Versos íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo amigo é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga, escarra nesta boca que te beija. Observe, imagine uma pessoa que escreve esse verso, né? Escarra nesta boca que te beija. Então, as ideias e a linguagem são muito novos, né? A expressividade desse poema é uma coisa muito inusitada, mas observem que ele mantém o soneto rimado e muito bem metrificado. Então, é isso o pré-modernismo, né? Eu vou deixar aqui, terminar a minha aula no que eu acho que é o mais importante slide da nossa aula. Observem que todos os escritores mencionados quebram o tema, alguns quebram a linguagem, mas nenhum quebra a forma. É por isso que esses escritores são pré-modernistas e não modernistas. Quando houver a quebra da forma, aí a gente entra no modernismo e é o assunto da nossa próxima aula. Até lá!